Capítulo 19. Tema: os detalhes que passaram a contar. Local: Academia de Artes Marciais, bairro Xilin, Taipei. A primavera se instalava devagar, com dias mais amenos e brisas que entravam pelas janelas sem causar frio. A rotina seguia o mesmo ritmo de sempre: alunos chegando, saudações, tatames arrumados, tarefas se sucedendo uma após a outra. Mas desde aquela tarde no terraço havia uma tensão diferente, que ia surgindo sem pressa, entre um gesto e outro. Malina olhou para ele enquanto organizava os equipamentos. Já tinha percebido há tempos que Aoyu usava sempre tons sóbrios e discretos: cinza escuro, branco limpo, preto suave ou azul em diferentes intensidades, nunca cores chamativas, nada que chamasse atenção por si mesmo. Naquele dia em específico, vestia uma camisa de tecido leve, azul marinho, e como fazia sempre, tinha dobrado as mangas até um pouco acima do antebraço, deixando os braços à mostra. Os olhos dela desceram sem querer, sem conseguir parar, braços firmes, moldados por anos de treino, com veias que se desenhavam suavemente sob a pele cada vez que ele movia as mãos para empilhar os colchões. As mãos eram grandes, dedos longos e firmes, e havia uma precisão calma na forma como segurava cada objeto, sem força excessiva, mas com uma segurança que parecia ser só dele. Que mãos, que movimentos, pensou ela, e antes que pudesse ir mais longe, sentiu o calor subir rápido pelas bochechas, deixando-as avermelhadas. Desviou o olhar depressa, abaixou-o para os papéis do balcão e respirou fundo, repreendendo-se em silêncio por se distrair daquela forma. Voltou a separar as fichas dos alunos como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, quando a aula começou, Aoyu estava entre os rapazes, corrigindo posturas e explicando cada movimento com paciência. Mostrava como distribuir a força do corpo, como se posicionar com equilíbrio e demonstrava o jeito certo de desequilibrar e levar o adversário ao chão. Em certo momento ele fez uma pausa e começou a recolher os equipamentos espalhados pelo tatame. Ao se virar naturalmente para alcançar alguns objetos mais afastados, virou-se também em direção à recepção, e foi exatamente nesse instante que viu Malina. A tarde estava morna com uma brisa suave que entrava pela janela, balançando levemente as cortinas e os papéis sobre o balcão. O vento bagunçou os fios soltos do cabelo dela, que caíram sobre o rosto e a nuca. Ele acompanhou todo o movimento. Ela ergueu os braços com delicadeza, passou as mãos devagar da base da nuca para cima, juntando todos os fios com cuidado. Enrolou-os num coque solto, mas firme, e ao prendê-lo com aquela vareta de madeira com detalhe de rosa, ajeitou devagar os poucos fios que escaparam, colocando-os atrás das orelhas. Com o cabelo todo recolhido, a linha suave da nuca ficou totalmente exposta, iluminada pela luz dourada do sol que entrava de lado. Aoyu reparou na maciez que parecia ter aquela pele, na forma tranquila como ela fazia cada gesto, sem pressa alguma. Delicada, muito suave, passou-lhe pela cabeça. No mesmo segundo, percebeu que estava olhando por mais tempo do que o necessário. Despertou, voltou o olhar para os equipamentos que segurava, endireitou a postura e continuou a arrumá-los com a mesma calma de sempre, sem deixar transparecer nada no rosto. Antes disso já tinha notado ela concentrada ao balcão, batendo de leve a ponta dos dedos sobre a madeira num ritmo constante, sem perceber que fazia isso. Naquela hora só apareceu um sorriso muito breve e contido nos cantos da sua boca, quase impossível de notar, antes de ele voltar ao seu trabalho. Quando o movimento diminuiu, Malina passou devagar em frente ao escritório, levando uma garrafa de chá fresco. Viu Aoyu debruçado sobre as planilhas, muito concentrado. Franzia levemente a testa, passava a ponta da língua rapidamente pelos lábios e levava os dedos até a têmpora para aliviar a tensão. Ela reconheceu o hábito, notou como tudo nele era feito com calma e medida. Deixou o chá na mesa sem fazer barulho e seguiu para arrumar as toalhas. Com o tempo ele também reparou que ela usava sempre vestidos diferentes, nunca repetidos, quase todos em tons variados de azul, do mais escuro ao mais claro, sempre leves e adequados ao clima. Numa manhã, ela chegou um pouco atrasada, ofegante, ajeitando a bolsa. Desculpa o atraso. Tive um contratempo no caminho. Estava com as bochechas avermelhadas e o olhar um pouco baixo, tímida. Naquele dia, usava um vestido azul clarinho. Ele apenas fez um gesto com a mão, indicando que não havia problema, e ela seguiu aliviada.
Mais adiante, durante o segundo turno de aulas, a Will conduziu o treino com a mesma atenção de sempre. Quando a aula chegou ao fim, os alunos começaram a sair um por um, cumprimentando e deixando o ambiente mais calmo. Restava apenas a rotina de fechamento do dia. Malina organizava alguns papéis na recepção quando uma das alunas que ficará por último se aproximou com um sorriso. Senhorita Malina, fiquei sabendo do seu pequeno acidente outro dia. Como a senhora está? Ela levantou o olhar e sorriu de volta, tranquila. Estou bem, pode ficar sossegada. Foi só um susto passageiro, já está tudo resolvido. Conversaram por alguns instantes sobre assuntos leves até que a aluna olhou em volta como quem procurava por alguém que não estava ali. Faz tempo que eu vejo a senhora sempre cuidando de tudo sozinha. E o seu namorado? Nunca mais apareceu por aqui. Naquele momento, a Will saiu da sala de treino levando uma caixa com alguns materiais para guardar. Passou em frente à recepção, seguindo em direção ao depósito. Malina respondeu com naturalidade, sem mudar o tom de voz nem demonstrar qualquer desconforto. Nós terminamos há algum tempo. Hoje estou solteira. Ah, entendi. Desculpa, eu não sabia e acabei perguntando sem querer. Não tem problema nenhum. A aluna sorriu com delicadeza, despediu-se e seguiu para a saída. A Will continuou andando no mesmo ritmo, sem diminuir os passos nem olhar para trás. Guardou a caixa no lugar certo e voltou para terminar de arrumar o restante, como de costume. Mesmo assim, a resposta de Malina permaneceu silenciosa e sem pressa na sua mente.